É hora então de começar mais um tema. Vamos agora falar sobre o período composto, naquele esquema que nós já temos seguido aí desde o primeiro tema. A partir de agora nós vamos resolver 15 questões de bancas variadas. Não estou me preocupando com o número de alternativas, não estou me preocupando se o nível é médio ou se é superior, estou me preocupando em pegar questões, como elas têm caído por aí, para que a gente construa a teoria. Para tanto, como eu sempre lembro no início, é necessário que você baixe o seu PDF para que você possa marcar a questão, fazer anotações paralelas. É importante anotar, porque não adianta só ficar olhando para a cara da gente. E também tenha, como eu sempre sugiro também, um espaço para você anotar a nossa teoria. Então, quando a gente vai tratar dessa questão do período simples ou do período composto, nós vamos colocar primeiro a definição do que é uma frase. A gente tem que partir do pequeno até para chegar no grande. Então, toda frase, ela é o que se define como um enunciado de sentido completo. Então, a partir do momento que eu tiver um enunciado de sentido completo, isso aí é o que eu chamo de frase. Então, se eu tenho num portão um cartaz dizendo assim, cuidado com o cão, ao ler isso aqui, você está sendo alertado, você está sendo avisado que um cachorro pode te avançar e pode te agredir. Não tem verbo aqui, não precisa ter verbo, mas tem um sentido. Por exemplo, se você passa pelo corredor de um hospital e encontra um cartaz com apenas uma palavra, silêncio, e você está conversando, e ao ler aquilo ali você, dá uma paradinha, aquele aviso resolveu para você a situação. Então aquilo é frase. Por exemplo, se você diz assim, estou contente com o resultado. Então, a partir do momento que eu falo, estou contente com o resultado, o que nós temos aí? Nós temos aí também uma informação que afirma para alguém que está lendo da minha felicidade sobre aquilo que eu atingi. A semelhança, então, é que aqueles 3 enunciados ali são frases porque têm sentido. Agora, aqui no último, ao contrário dos outros 2, apareceu uma forma do verbo estar. Isto significa que nós temos aqui em cima o que se chamam frases nominais. Não se costuma perguntar isso aí em prova, mas o que é uma frase nominal? É uma frase que não tem verbo. E isto aqui, ao contrário, é o que se chama uma frase verbal. Por que é uma frase verbal? Obviamente porque tem verbo. E aí, frase verbal é o que a gente chama de oração. Por isso que às vezes é comum você encontrar na escola uma questão assim, assinale a oração cujo sujeito é indeterminado. Em qual das frases abaixo há sujeito indeterminado? Então, meu amigo, frase e oração podem ser a mesma coisa. Qual é a diferença? É que algumas orações são frases. Aliás, algumas frases são orações. Nem toda frase é oração. Aí, ó. Cuidado com o cão. É só frase, porque não tem verbo. Mas quando eu falo estou contente com o resultado, é oração. Agora vejam aí a primeira questão na sua tela. Assinale a opção que apresenta o valor semântico estabelecido pelo conectivo, pois, presente na frase seguinte. Vocês estão vendo que aí no enunciado, eles colocaram, vem aqui, a palavra frase. Poderiam também ter colocado a palavra oração. Então, para que a gente defina isso aí, vamos colocar que oração é um enunciado que apresenta verbo. E aí, você não precisa nem necessariamente ter sentido. Todo enunciado que tem um verbo é denominado de oração. Então, por exemplo, a polícia
cercou o local do evento. Quando eu tenho essa informação, a polícia cercou o local do evento, eu estou dando uma informação completa, portanto, isso é uma frase, e sendo uma frase verbal, porque tem o verbo cercar, é uma oração. Então, isso aqui representa o que a gente chama de uma oração, porque a gente tem um verbo. Isso quer dizer o seguinte: o número de verbos de um enunciado é que determina o número de orações que esse enunciado tem. Então, por exemplo, quando eu falo assim, queremos que o evento ocorra em breve. Eu estou dando uma informação. Eu estou comunicando a alguém a minha vontade, ou a nossa vontade. Nós queremos que o evento ocorra em breve. Observem que aqui nós temos uma forma do verbo querer e aqui nós temos uma forma do verbo ocorrer. Isso quer dizer que nós temos aqui duas orações. E quando eu falo de nós termos duas orações, eu estou determinando que sejam orações em função do verbo e estou determinando que sejam duas orações porque nós temos dois núcleos verbais. Então, repito o que eu falei com você. Para que a gente determine o número de orações, a gente tem que perceber qual é o número de verbo. Outra coisa, isto aqui é o que se chama período simples. E aqui embaixo, que são duas orações, é o que se chama período composto. Então, meu amigo, frase, oração e período podem ser a mesma coisa. Isso aqui, ó, é uma frase porque tem sentido. São duas orações porque são dois verbos. E por serem dois verbos, representam um período composto. Então, a diferença entre frase, oração e período pode não ser nenhuma. Olha na tela. Aí eles chamaram de frase isso aqui, ó. É natural, pois, que o austero Financial Times, adorador dos modelos ortodoxos, tenha, na semana passada, apontado Portugal como exemplo de sucesso com a sua fórmula heterodoxa de saída de austeridade. Você pode observar que isso aí é enorme para você chamar isso aí de frase, mas eles chamaram de frase porque isso aí representa um bloco de informações. É oração? Mais de uma. E se é mais de uma, representa o quê? Um período composto. Então, para a gente definir, né, fazer essa abertura, aquilo que a gente chama de período, que é uma coisa que começa com uma letra maiúscula e termina lá num ponto final, por exemplo, é denominado, por exemplo, de período simples ou é denominado, por exemplo, de período composto. Pelo que eu já mostrei a vocês, o período simples é aquele que é formado por uma oração, que é uma frase verbal, uma frase que, portanto, tem um núcleo verbal, e o período composto é formado por duas ou mais orações. Tá? Ou seja, ele tem que ter dois ou mais núcleos verbais. Então, se eu digo, por exemplo, assim, a secretária saiu quando a reunião começou. Então, quando eu tenho essa informação de que a secretária saiu quando a reunião começou, porque isso é uma informação, isso é uma frase. Agora, essa frase é uma frase verbal, porque ela tem verbo. Aliás, ela tem dois verbos. Logo, isso é um período composto por duas orações. Aí, eu tenho isso aqui. Isso aqui é o elo entre as orações. Entre uma oração e outra, a gente pode perceber que acabou uma oração e começou outra, quando existe, por exemplo, uma vírgula.
ou quando existe um ponto e vírgula, quando existe um sinal de pontuação qualquer, que não tem aqui. Mas eu tenho quando. Esse elo entre as orações é chamado nas questões, por exemplo, de conectivo. Ou, dependendo da banca, de conector. Né? Ele representa esse elo, ele faz a costura das orações, ele, na verdade, é um elemento coesivo. A coesão textual é estabelecida pelo elo ou pelas costuras que existem dentro da oração. E isso aqui na gramática tradicional é chamado de conjunção. Então, nós já tivemos um módulo específico sobre substantivo, adjetivo e advérbio. Tivemos um módulo específico sobre pronome. Tivemos um módulo específico sobre verbo. E esse, que vai tratar de período composto, nós vamos trabalhar a partir de agora as diversas conjunções. Tá bom? Então vamos lá. Pegando de novo aí na sua tela a primeira questão agora sim, para a gente começar. Assinale a opção que apresenta o valor semântico. Atenção, hein? Valor semântico é o valor de sentido. É o valor de significado estabelecido pelo conectivo, pois, aí a palavra conectivo, que é a conjunção pois, presente na frase seguinte. É natural, pois, que o austero Financial Times, adorador dos modelos ortodoxos, tenha na semana passada apontado Portugal como exemplo de sucesso com sua fórmula heterodoxa de saída de austeridade. Está dizendo a letra A que esse pois é de conclusão, diz a letra B que ele é de explicação, afirma a letra C que ele é de causa, comenta a letra D que ele é de concessão e finaliza a letra E apontando a finalidade. Então, pelo seu conhecimento prévio, pela sua capacidade de interpretação, pause a sua tela e imagine o que você marcaria. Muito bem. Você observou que essa questão número 1, ela não trouxe aquele nome que às vezes a pessoa assusta. Oração coordenada, sindética, conclusiva. Ela fez assim, conclusão. Ou ela não apresentou oração subordinada adverbial causal. Ela simplesmente disse ela é causa. Ou ela não colocou oração subordinada adverbial final. Ela colocou finalidade. Para felicidade de muitos de vocês, hoje a maioria das bancas não trabalha com o nome ortodoxo, ou seja, com o nome tradicional. Agora, meu amigo, se aparecer também, você não tem que esquentar a sua cabeça. Se você tem uma noção do que é uma ideia de conclusão, se tiver escrito oração coordenada, sindética, conclusiva, é a mesma coisa. Se você tem noção do que é uma concessão, você pode até não ter, mas o nome concessão ou oração subordinada adverbial concessiva é a mesma coisa. Você não vai ter que fazer prova aberta. Não é quando você estava na escola, divida o período e classifique as orações. Não. Já virá com o nome para você julgar se o nome é válido ou não. Agora, eu quero que você observe o seguinte, a partir de agora eu vou chamar essa atenção sempre, olha na tela. A pessoa mais rodada, mais escolada, ela já ficaria em dúvida se era A ou B. Vem aqui. Porque conclusão e explicação andam juntas. Eu chego a uma determinada conclusão mediante uma explicação que alguém me deu. Alguém me dá uma explicação, eu somo aquela informação com algo que eu já tinha e concluo. E para que você conclua algo, muitas vezes eu tenho que te explicar. Eu vou te explicar alguma coisa que é para você chegar a uma determinada conclusão. Então, a primeira ideia que nós vamos colocar aqui, na verdade é uma ideia dupla. É a tal da ideia de explicação e a ideia de conclusão. Então já guarde isso na sua cabeça. Falar de explicação ou falar de conclusão é falar de duas coisas que são ou que andam juntas. Onde tem uma, tem outra. O negócio é você conseguir separar. Primeira diferença. A explicação, ela tem que ter um tom de certeza.
Eu não posso me meter a explicar alguma coisa para você e chegar aqui na frente e ficar meio gaguejante ou vacilante, porque você vai me ouvir e não vai sentir firmeza no que eu estou falando. Agora, a conclusão, por sua vez, é uma hipótese. Concluir alguma coisa é levantar uma hipótese. Alguém fala com você algo e você fala assim, então quer dizer que... Mas quem garante que a sua conclusão é acertada? Então, o tom da explicação é um tom de afirmação. Quando eu explico uma matéria para alguém, eu vou acrescentando uma informação a outra, eu vou afirmando uma coisa e outra coisa para construir um raciocínio. Agora, o tom da hipótese é o tom da dedução. Eu deduzo algo mediante aquilo que alguém falou comigo. Tá? Então, aí nós temos a diferença entre explicação e conclusão. Quando eu falo assim, o rapaz sempre foi honesto. Não deverá, pois, te decepcionar. Quando eu tenho essa informação, o rapaz sempre foi honesto. Não deverá, pois, te decepcionar. Eu tenho aqui uma ideia de explicação, de conclusão. Afirmando para você que o cara sempre foi honesto, eu permito que você deduza ou que você conclua, bom, já que o cara sempre foi honesto, eu não tenho motivo para achar que ele vai me sacanear. Eu não tenho motivo para pensar que ele vai me roubar. Então, observe o seguinte, essa primeira parte aqui, ó, o rapaz sempre foi honesto, pode até ser um juízo de valor meu, mas nesse momento eu estou afirmando com um tom de certeza. Agora, quando eu falo assim, ele não deverá te decepcionar. Eu não estou falando que ele não vai. Tipo quando eu falo assim, sabe a Patrícia, ela deve ter uns 30 anos. Eu não estou falando que ela tem. Esse deve ter é uma hipótese. Então, eu, sabendo que ele sempre foi honesto, o que eu posso deduzir? Ele não deve te enganar. Ele não deve te decepcionar. Mas isso aqui é uma hipótese, sobretudo por causa do deverá. Isso quer dizer que a primeira oração está no tom da explicação e que a segunda oração está no tom da conclusão, comprovando que explicação e conclusão andam juntas. Ok? Então, olha na tela. Por isso que eu te disse que ou é A ou é B. Tomara que você tenha marcado uma das duas. Mas vem aqui. Professor, você não acabou de falar com a gente que as duas andam juntas? Sim. Mas na hora de você marcar, vai ter uma. Então, como que eu faço para desempatar? Agora há pouco, eu dei para vocês um exemplo e eu marquei o conectivo quando. Quando eu nasci, meus pais moravam em outra cidade. Então, eu estou me referindo à época em que eu nasci. A palavra quando, ela indica tempo. Quando eu faço uma redação e eu termino o último parágrafo assim, portanto, em função de tudo que se diz, quer dizer, o portanto começa a minha conclusão. Então, o conectivo, ou esse elemento coesivo, ele marca a ideia. Então, se você tiver explicação e conclusão, saiba que a ideia do período se define, pela presença da conjunção. Como assim, professor? Ora, se a minha conjunção estiver do lado da hipótese, a oração é conclusiva. Se a minha conjunção estiver do lado da certeza, a oração é explicativa. Então, o rapaz sempre foi honesto. Não deverá, pois, te decepcionar. O pois é o elemento articulador. O pois é a conjunção. Como ele está aqui nessa oração que eu grifei de azul, ele está no lado da conclusão. Então, esta é uma oração conclusiva.
Então eu tenho explicação e tenho conclusão. Mas como, pois, está do lado da hipótese, essa oração é uma oração conclusiva. Professor, e a número 1? Olha a número 1 aí. Vai ficar aí na tela para você pensar. Pense e no próximo bloco nós começamos por ela.